Olá, amigos e irmãos. Nascer é um milagre e sobreviver é um desafio. Sobreviver é um desafio, eu digo por quê? Porque somos medidos com os olhos. A maioria das pessoas no mundo avaliam o seu próximo com o olho. E em muitos casos, ao sermos avaliados ou avaliarmos alguém com o olho, erramos por não conhecer a vida, a história, a determinação, das pessoas a quem nós estamos visualizando. E se nós descobrimos aonde aquela pessoa mora, em qual cidade, em qual avenida, em qual bairro, nós já extraímos ali de toda aquela observação nossa um feedback sobre aquela pessoa. E a maioria das pessoas que alcançam na sociedade vitórias e são bem-sucedidas, a maioria delas vieram de baixo. Geralmente, numa sociedade onde não se esclarece fatos e verdade, onde as pessoas crescem debaixo de uma exposição visual, elas não vão acreditar que as outras pessoas têm condições de chegar ou de alcançar. Principalmente se essa pessoa ela for uma pessoa de baixo poder aquisitivo. Se essa pessoa for uma pessoa em que a beleza não a favoreceu totalmente. Então, o olho, ele às vezes nos engana. Quando Filipe, nós temos uma passagem bíblica dizendo que Filipe chega para Natanael e diz: eu vi o Messias, ou eu vi o Nazareno. Quando Filipe fala para Natanael que tinha visto o Nazareno, a primeira coisa que Natanael colocou em evidência para Filipe, para poder contestar a visão de Filipe, ou aquilo que Filipe estava falando, Natanael disse para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era uma cidade pequena, paupérrima. Então, ao medir as pessoas, nós esquecemos que todas as coisas que existem no mundo, nós falando de vegetação, falando de recursos hídricos, falando de recursos naturais que a terra tem e da onde extraímos todas as coisas para construirmos os nossos bens, saem da terra. E às vezes nós esquecemos que por trás de todos esses elementos que foram dispostos para nós esquecemos que por trás disso há um ser muito inteligente, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E quando nós esquecemos destas coisas, nós não valorizamos o nosso próximo da maneira que ele deveria ser valorizado, que ele é tão importante neste processo quanto a mim, que a importância não é só para mim, a importância é para o meu próximo também, e que todas as coisas existentes no mundo, no planeta chamado Terra, foi criado por causa do homem. Quando nós voltamos no livro de Gênesis, nós visualizamos lá que Deus criou todas as coisas. Ele separou a água da terra, é a porção onde nós vivemos. Ele criou a noite e o dia, porque a terra era toda escura. Ele criou os animais, as plantas, preparou toda a casa. E depois que Deus prepara a casa, ele cria o primeiro casal. Ele cria, primeiramente, o homem, chamado Adão.
Ao criar Adão, ele percebe que Adão está só. E ele retira de Adão e ele cria Eva. A criação, ela foi feita nesse aspecto, em que todos os elementos existentes neste planeta, eles servissem de bem para alguma coisa. Os animais usufruem daquilo que a natureza oferece, e nós também usufruímos da mesma forma. Então, quando nós, seres humanos, colocamos as coisas que existem na natureza, colocamos os bens, colocamos as possessões, colocamos até o nosso cargo, ou seja ele executivo ou de outra forma na sociedade, acima do ser humano, nós estamos excluindo a nós também. Indiretamente, nós estamos desqualificando a nós mesmos, que fazemos um pré-julgamento do nosso próximo. E todas as coisas foram criadas por causa de nós, por mim, por você. Então, nós existimos porque Deus preparou o de melhor para nós. Ele é tão inteligente que ele colocou todas as coisas para funcionar dependendo uma das outras. Eu dependo de você, mas você também depende de mim de alguma forma. Então, na sociedade, todas as profissões que foram criadas no mundo foi pensando numa necessidade. Então, quando eu chego no livro de Coríntios, quando Paulo fala do corpo, né? Paulo ali faz uma menção do corpo, em que o corpo está unido, tendo seus membros superiores, inferiores, é aqueles que nós não damos muita importância, mas que aquele que nós não damos muita importância para ele, no nosso corpo, ele ainda é um membro de excelência, porque o corpo não funcionaria sem ele, ou o corpo teria dificuldade de funcionar sem ele. Então, nesse processo chamado terra, chamado mundo, eu e você somos importantes. Quem faz um pré-julgamento de que não somos importantes somos nós mesmos. Nós olhamos para o nosso próximo, e se ele mora numa cidade simples, nós achamos que ele não vai conseguir. Nós achamos que ele não vai conseguir ter um bom estudo. Nós achamos que ele não vai conseguir se formar numa faculdade. Nós achamos que ele não terá condições de ter um bom emprego. Nós achamos que ele não terá condições de ser um homem e uma mulher vencedora. Por isso que eu sempre digo que nascer é um milagre, mas sobreviver é um desafio. Você vai enfrentar isso, você, principalmente você que é um jovem, que é uma moça, que é uma adolescente, que ainda está se conhecendo na vida, se projetando na sociedade. Você passará por isso. Mas quando alguém fizer um feedback de você, quando alguém fizer uma análise de você e já dar o resultado sem antes ter visto você lutar, você não precisa brigar, você não precisa discutir, você não precisa perder tempo discutindo se você tem razão ou não tem. Mostre com ações, mostre trabalhando, lutando. Haverá momentos que você vai precisar acordar cedo para poder estudar, se preparar para a vida, porque enquanto te criticam, você trabalha no anonimato. Você não precisa se preocupar com a tua exposição agora. Você não precisa se preocupar em querer mostrar que você é capaz antes do tempo. Enquanto as análises são feitas sobre você, talvez alguém analisou você e você é de uma cidade pequena. E talvez você se sente inferior porque você é de uma cidade pequena, porque você é de uma família simples, que não tem muito poder aquisitivo, que você tem dificuldade, você não está empregado ainda, não tem dinheiro para comprar as coisas ainda. Talvez você é julgado por todas essas coisas, por ganhar um salário talvez abaixo do que os outros. Talvez você é criticado por estas coisas e isso projeta dentro de você um ódio, uma ira, uma inconstante,
e você talvez pode partir por um lado que não seria bom para você. Mas o conselho que eu te dou, prove diferente. Se você for desqualificado, alguém desqualificar você, ou não, ou te der uma nota ruim porque você talvez não é a pessoa que talvez atinja aquele nível que deveria atingir, mostre diferente. Comece de baixo, comece pelo primeiro degrau, e eu tenho certeza que você alcançará as benevolências de Deus, porque você não deu ouvido ao relatório que fizeram de você. E você foi à luta, você batalhou, está batalhando, está correndo atrás, até você chegar aonde você precisa. Conheço a história de um faxineiro que era faxineiro de um grande edifício, de uma grande cidade do nosso país, mas hoje ele é o gerente desse hotel. Conheço outras histórias que a pessoa chegou como faxineiro, chegou como um trabalhador comum, e hoje ele é o proprietário da empresa a qual ele foi empregado. Então, meu querido, a nossa vida depende da nossa luta, da nossa batalha, da nossa fé, da nossa constância, de acreditarmos que nós vamos chegar em algum lugar. Mas a nossa vida é um processo diário. Nós precisamos construir o nosso castelo colocando uma pedrinha de cada vez. E eu tenho certeza que se nós colocarmos uma pedrinha de cada vez, quando eu digo colocarmos uma pedrinha de cada vez, é que tudo se constrói dentro do tempo. Dentro do tempo. E se você fizer isso, se você não se encolher, se você não se diminuir por causa daquilo que avaliaram sobre você, e você olhar para frente, para o teu propósito, para o teu projeto, para o teu sonho, para a tua luta, para a tua batalha, e você acreditar que você vai chegar, e você sair do comodismo, sair do lugar aonde você está assentado, você procurar uma condição para você. Eu vou ganhar pouco, vou ganhar um salário mínimo. Não importa, você está no início de vida, e eu tenho certeza que se você for aquela pessoa trabalhadora, que corre atrás, uma pessoa proativa, que queira crescer, outros vão visualizar a sua luta, o teu desejo, o teu trabalho, a tua gana para chegar, e vão te ajudar. Deus vai preparar pessoas e colocar no teu caminho para te ajudar. Mas não perca tempo com aqueles que não acreditam em você. Não perca tempo com aqueles que fizeram um feedback ao teu respeito daquilo que você realmente não é e não quer ser. Não acredite nas palavras daqueles que dizem que você não vai ter futuro. Não acredite naquelas palavras que você ouve, esse menino não vai dar em nada, essa menina não vai dar em nada. Não acredite nessas palavras, faça diferente. Primeiro, uma das coisas que nós temos que fazer é mudança de postura. Se nós queremos mudar as observações sobre nós, aquilo que pensam sobre nós de maneira negativa, nós precisamos mostrar diferente. Nós precisamos agora ter um ajuste de conduta. Nós precisamos agora ter um ajuste de postura, um ajuste de visão e mostrarmos que nós não somos aquilo que relataram de nós. Não importa se você é branco, é negro, é de outra raça, de outra etnia, é de um país pobre ou simples. País pobre que eu digo com um país que tem menos poder do que o outro, de financeiro, de aquisitivo. Se você é de uma vila simples, que uma vila que não tem muitos recursos, não importa. Se você tiver determinação, se você quiser chegar a algum lugar, se você lutar, você vai alcançar também. E eu tenho certeza que tudo aquilo que pensam de você será o contraditório. Talvez te avaliaram somente com os olhos e não sabem do tamanho do potencial que você é capaz. E é por isso que eu te falo, os grandes homens que nós visualizamos na sociedade, eles vieram de baixo. E se você também é de baixo,
você terá condições de chegar em cima com muita garra e determinação. Lembra de Jesus de Nazaré? Filipe falou: eu vi o Nazareno. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você é julgado com os olhos. Mas no mesmo texto, Jesus faz uma avaliação de Filipe diferente, uma avaliação de Natanael diferente do que Natanael fez dele. Jesus elogia Natanael. Natanael fica impressionado, porque ao Jesus elogiar Natanael, Natanael percebe que Jesus sabia das coisas. Natanael percebe que Jesus escutou a conversa dele com Filipe. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Jesus não condenou Natanael. Jesus mostrou diferente. As ações que Jesus projetou na vida dele durante o percurso que ele esteve aqui na terra foi totalmente diferente daquilo que Natanael projetou sobre ele. E Jesus, com a sua fé, com a sua garra, com a sua determinação, com a missão para a qual ele veio cumprir, ele tornou-se o Salvador do mundo. E você é muito importante nessa sociedade aonde você vive. Nós somos importantes. Nós somos o elo que faz funcionar essa sociedade. E se somos esse elo, nós temos que olhar para frente e saber que aquele que foi crucificado um dia, ele conhece a nossa dor, ele conhece a nossa causa, ele fará justiça na nossa vida e seremos aquilo que as pessoas dizem que não seremos. Alcançaremos aquilo que as pessoas dirão que não poderemos alcançar. Chegaremos a lugares aonde muitos imaginam que não deveríamos chegar. Vamos chegar, porque aquele que luta, aquele que batalha, aquele que corre atrás, Deus vai confirmando o seu caminho, lhe abençoando e lhe dando vitória. Um abraço, nós conversamos numa próxima oportunidade.